Haruardo, Domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje vamos conversar sobre algo que envolve Mahou Shoujo e Seinen. E assim você já sabe que é algo que vai te surpreender, ao menos. Por conta que, sejamos honestos, o gênero, ou melhor dizendo, a tendência de Mahou Shoujo não é mais nada convencional. A gente sempre espera algo que vai nos surpreender. E esse anime, no caso que eu vou falar com vocês, talvez surpreenda a muitos que não assistem, não acompanham tanto Mahou Shoujo, mas sempre gostam de algo que vai surpreender, algo que não é nada clichê. Então é um anime perfeito para você, porque é um anime desse ano, é um anime, digamos que da temporada de inverno, da temporada de janeiro que estreou. É um anime que já não é tão mais recente comparado, digamos que animes dessa temporada passada, mas ainda é um anime atual e podemos considerar novo, porque é desse ano. Então, para todo caso, vamos falar hoje sobre Mahou Shoujo Tokushusen Asuka, ou melhor dizendo, Magical Girl Speak Ops Asuka. Para todo caso, deve estar na tela um dos títulos, seja em Nihongo ou Eigo, e é um anime perfeito. Se você quer ver sangue envolvendo Mahou Shoujo e você quer ver um Mahou Shoujo bem adulto, digamos que bem sério, às vezes umas cenas que gera revolta, você vai amar. Tem até uma cena aí de sexo já para fazer você querer assistir. Então, para todo caso, eu acho que você deveria assistir porque você vai gostar. Mas antes, assista o vídeo para você saber o que eu mais gostei da obra. Eu vou falar o que eu achei, como foi e o que eu mais gostei, digamos que desse anime, porque é um anime que eu maratonei em uma madrugada. Eu passei a manhãzinha terminando esse anime, pra você ter ideia. Por conta de que é um anime bem curtinho, por ser 12 episódios, então já é um anime bem rápido de você maratonar. E acontece que tem um efeito que causa vício, porque após você ver esse anime, você vai querer ver uma segunda temporada e você vai provavelmente querer procurar um material original, porque é assim, digamos que anime bom tem esse efeito na gente. Então acontece que eu duvido que você vai querer esperar uma segunda temporada. Eu torço para que tenha, eu acho que é um anime que tem muito uma tendência, é um anime que tem até sucesso, só tem que esperar, digamos que o mangá acumular material. Isso na minha opinião, porque eu acho que ele pegou até um sucesso. Para todo caso, é um anime que segue muito a tendência nada convencional, porque já tem vários Mahou Shoujo que tem essa pegada meio que adulta, sangue, mas mesmo assim é algo que nos surpreende dependendo de certas cenas. Então tá aí minha dica, mas para todo caso, você vai maratonar ele por conta do quê? Porque a história dele é muito envolvente e cativante. A história do Mahou Shoujo, digamos, Asuka, a gente acompanha, digamos que várias criaturas vindas de outro isekai conhecidas como Dishas. E essas criaturas estavam acabando, digamos que com a Terra, com a paz da humanidade, estavam destruindo o planeta. Acontece que o mundo dos espíritos concede força para a humanidade conseguir se proteger para que eles tenham forças para que eles consigam derrotar essas criaturas. E assim surgem as garotas mágicas, que utilizando-se, digamos que da sincronia do material mágico do mundo espiritual, o mundo mágico, o mundo dos espíritos, elas podem se transformar e lutar contra essas criaturas. E acontece que nisso tudo, a gente conhece a protagonista que se chama Asuka, e ela é uma protagonista que tem uma atitude muito nobre, digamos que ela tem uma confiança, e digamos que ela parece ser meio fria, mas ela se importa com seus companheiros. E acontece que ela foi, digamos que, uma das lendas. Afinal, ela junto de suas companheiras que sobreviveram, digamos que a essa guerra e derrotaram o grande boss, se tornaram as Tensetsus, as lendas, as Magical Fives, que ficaram somente 5 garotas vivas. E acontece que assim, a gente vê que todas, digamos que partem, elas meio que fazem aquele desbande, elas se separam e vão cada uma para um rumo, digamos que para suas respectivas nações. Só que acontece que a Asuka, ela era a antiga líder e ela não quer mais saber de ser uma Mahou Shoujo. Ela meio que se aposentou, mas não parece que tudo irá permitir que ela possa curtir sua vida no dia a dia em paz. Então, basicamente, é isso a história de Mahou Shoujo. E só por ter falado isso, eu acredito que é meio envolvente, porque você quer saber os motivos do porquê a Asuka não quer ser uma Mahou Shoujo mais. Então, sério, eu acho que é um anime que você vai gostar. Todas as waifus têm sua carisma, elas têm sua atitude, sua postura, você se revolta, você se emociona, você torce para elas. Então, sério, até os vilões você gosta dessa obra, porque, sério, eles são muito bons e eles têm, de certa maneira, um passado triste, mas não é um passado totalmente triste. É um passado que você meio que julga, você pensa, caraca, ele tem um passado triste, mas mesmo assim, né? Então, você vai ter várias opiniões assistindo, mas uma coisa é certa, você vai torcer para as Mahou Shoujos. Então, basicamente, tendo falado um pouco sobre o que se trata, eu vou falar agora o que eu achei e vamos falar bastante da nossa protagonista, da minha querida waifu. Vamos falar da Asuka. Começando, devemos ressaltar pelo que eu falei que já iria começar. Vamos falar da nossa querida protagonista, vamos falar da incrível, espetacular, maravilhosa Asuka. Por conta que não tem como, é uma protagonista que tem minha total admiração. Primeiro que ela já é aquela wife de compostura, ela já tem atitude. Então quando é um anime que a protagonista é feminina e tem atitude, é um anime incrível. E na minha opinião, ter visto a Asuka, ela tem uma personalidade que tende a ser mais, digamos que quieta, fria, calma.
mas a gente vê que ela se importa mesmo, realmente muito com seus companheiros, tanto que às vezes a emoção toma conta da razão muitas vezes, ou às vezes ela fica descontrolada, ou às vezes ela perde, digamos que o sentido às vezes de continuar uma batalha, tanto que a gente reparou isso várias vezes já nessa primeira temporada, por conta dos traumas do passado, e é isso que a gente vai falar sobre a Asuka. Eu acredito que o fato dela ter tido vários traumas durante o tempo de guerra foi algo que afetou muito e é um motivo do porquê ela não quer ser uma garota mágica mais, porque esses traumas de que ela pode perder alguém importante para ela sempre continuar lutando é algo que pesa. Então ela quer viver uma vida calma, ela só quer usar o poder dela agora para proteger quem vive ao lado dela. Ela não quer mais continuar batalhando e colocar pessoas que estão ao seu lado, pessoas que ela gosta, que ela ama em perigo, porque ela já sofreu perdas do passado por conta disso. Então é algo muito interessante, é algo que pesa muito para a protagonista, é algo que afeta a confiança dela. Então por mais que ela sinta um aperto, digamos que no Kokoro, às vezes por ver, digamos que nas notícias, no noticiário, que várias pessoas estão sendo mortas e ela poderia estar ajudando, ela ainda fica com aquela dúvida, ela fica com aquele desconforto. Eu não quero mais ser uma Mahou Shoujo, eu já fiz o suficiente, eu já lutei, já matei várias pessoas, já salvei o mundo que era para ser minha missão, agora eu quero curtir minha vida, meu dia a dia. Então é difícil isso para ela, porque querendo ou não, ela teve que assumir a postura de líder, e ela teve várias perdas com isso. E quando você é uma capitã ou um capitão, você sabe o risco que você vai tomar, digamos que em determinadas situações, porque a culpa, o fardo vai pesar sobre você, mesmo que as outras pessoas não coloquem, você vai se culpar por ter perdido quem lhe era importante. E isso acontece que ocorre com a protagonista. Essas correntes da dor estão sobre ela, então é algo difícil, por mais que a Kurumi, digamos que uma outra Mahou Shoujo, a chamada War Nurse, ela tenta falar que ela protegeu várias pessoas, acontece que isso não ajuda, porque ela sempre vai sentir aquela culpa por ter perdido várias companheiras por ela não ter dado o seu melhor, por mais que ela tenha dado. Então é legal, eu acho que eu gosto desse lado, digamos que da protagonista, que tem um lado de culpa, mas ao mesmo tempo ela não desiste porque os companheiros ajudam e ela tem atitude para se levantar. Então a Asuka, ela é uma beldade em aparência, ela é muito poderosa, ela é muito, como posso dizer, fofinha, kawaii. Então eu acho que ela tem tudo para ser uma protagonista perfeita, uma waifu desse ano, porque ela tem todas as características, ela tem um sentimento de culpa, ela ainda tem muitas tendências a melhorar, digamos que na sua mentalidade, ela digamos que é poderosa, seja pela aparência ou pelas habilidades, e ela se importa com seus companheiros. Então ela é uma waifu perfeita, na minha opinião. Eu acredito que o sentimento de incapacidade é algo que percorre a protagonista, como a gente já estava falando, só que ela deve melhorar isso com o tempo. Eu espero que a segunda temporada até consiga dar um desenvolvimento maior, embora a obra tenha dado perfeitamente na primeira temporada, ao meu ver. Então acredito que ela ama demais seus companheiros, ao ponto de que às vezes ela pode achar que também ela é incapaz de protegê-los, ou ao mesmo tempo de achar que ela pode perdê-los rapidamente e já querer desistir pelas perdas do passado, algo que a gente viu que foi evidência, digamos que nos episódios finais, digamos que dessa primeira temporada, e provavelmente ela vai melhorar. Eu acho que ela deve ter mais confiança nos companheiros, embora mostre que ela se importa demais, e é por se importar demais que às vezes ela quer dar o melhor, ela não quer que eles corram perigo. Então eu acho que a Asuka, ela é perfeita, aquela personagem que não tem como você não gostar dela, é uma protagonista que tem vários pontos, às vezes ela pode ser até, digamos que muito carinhosa, embora ela não demonstre isso. Então é uma protagonista, é uma wife que eu falei perfeitamente tudo que eu queria em torno dela, dessa primeira temporada, ao meu ver, os pontos principais e o que ela deve melhorar. Para todo caso, eu acho que mostrar o estado da batalha lá da guerra, que foi várias cidades destruídas, várias perdas, mostra que mesmo tendo derrotado o boss final e a possível guerra tendo acabado contra as criaturas de outro Isekai, mostra que ainda há várias outras batalhas, como a primeira temporada mostrou. Também o fato de mostrar que mesmo tendo conseguido essa vitória para o mundo, há perdas, digamos que para as Mahou Shoujos, há perdas para o mundo inteiro, há pessoas amadas que nunca mais voltarão devido, digamos que a essa guerra. Então por mais que o mundo tenha vencido, esteja em paz e digamos que seja uma vitória, às vezes para as Mahou Shoujos que lutaram não foi uma vitória, porque elas tiveram perdas muito importantes para elas. Então nem tudo tende a ser uma vitória, mesmo tendo derrotado o maior boss. Então eu acho que isso foi a maior parte assim que eu destaco, digamos que foi mostrado da guerra.
Mas para todo caso, tendo falado, acredito que, ao meu ver, essa parte é muito relacionada a Asuka, porque ela era líder. Agora acredito que podemos falar das outras waifus, porque tem muita waifu e eu quero falar sobre algumas que eu achei que são tão incríveis quanto a protagonista. Sem dúvidas, devemos falar sobre a nossa querida anjo protetora da waifu, da protagonista, da Asuka. Vamos falar da nossa querida Kurumi, por conta de que ela é uma personagem que vai matar você, qualquer pessoa que se aproxime da Asuka ou que tenha umas intenções, digamos que amorosas. Porque, sério, a Kurumi às vezes dá um sentimento de kawaii, de medo, porque ela é fantástica, é linda, é maravilhosa, só que quando se trata da Asuka, é melhor você ter cuidado ao falar com ela. Então, eu acho que a Kurumi, ela é uma personagem muito incrível pela característica dela gostar de ser apaixonada pela protagonista. Só que esse amor veio de gratidão, e é isso o assunto principal, por conta de que a Kurumi, ela teve um passado muito doloroso, um passado muito triste, um passado que gera revolta ao assistir a obra. Então, acontece que a Asuka teve um papel muito importante, digamos que para ajudar ela. E o que eu mais gosto da Kurumi é o fato de que ela ficou em várias dúvidas, questões psicológicas em torno de si. Se eu me transformasse numa Mahou Shoujo, eu poderia matar eles agora. E a questão também que ela apresenta, por que eu devo proteger esse tipo de gente, quase correr o risco de perder minha vida ou de minhas companheiras para proteger esse tipo de lixo. Porque aqueles companheiros que nem considero companheiros, eram um lixo mesmo. Então, na minha opinião, eu acho que se tivessem matado, se a Kurumi quisesse torturar, teria sido legal. Mas para todo caso, dito que a Asuka, ela é tipo o sol da Kurumi, ela é a deusa, como a própria diz. Por conta que realmente foi ela que concedeu uma vida, uma chance, fez com que a Kurumi se tornasse uma Mahou Shoujo. Então eu acho que sem dúvidas não tem como você não falar sobre a Kurumi, porque ela tem, digamos que, toda aquela pose, digamos que de waifu que tortura as pessoas, até que podemos dizer que é um pouco yandere, mas não é yandere ao mesmo tempo, porque ela só tortura pessoas que não são a pessoa que ela ama, e yandere já é mais diferente, né? Mas para todo caso, eu posso dizer que ela é uma waifu meio psicopata que, se for preciso proteger sua amada, ela vai matar qualquer um. E acontece que, para que a Asuka não tenha que torturar alguém, ela mesma assume esse papel, mesmo que ela não precise. Então, sem dúvidas, a Kurumi, ela é um ótimo suporte, digamos que nas batalhas. Como foi mostrado, ela era a enfermeira, ela sempre concede a cura para suas companheiras ou para pessoas que se feriram no campo de batalha. O fato também mais relevante é que ela ajuda muito a protagonista, porque ela sabe, digamos que, as dores, digamos que o passado que a protagonista sofreu, então ela sempre tenta dar aquele suporte emocional. Então, a Kurumi, na minha opinião, ela é muito importante. Por mais que ela não tenha, digamos que, um físico totalmente bom, ofensivo, ela é uma ótima defesa e, dependendo da situação, ela até consegue às vezes derrotar seus oponentes, como foi o caso da Chisato. A Chisato também era muito poderosa, mas ela conseguiu ainda dar uma volta por cima. E devo dizer que foi ela que mostrou uma referência ao Brasil, então foi muito legal, digamos que, a referência mostrada, mas para todo caso é uma wife que tem meu respeito, eu acho que é uma das minhas favoritas, se não a mais, porque eu gosto muito da Asuka, mas eu também gosto muito dela por conta da personalidade dela, porque realmente a gente, tipo, acha às vezes meio inusitado, meio medo, mas a gente viu, digamos que, toda a história dela, a gente sabe, digamos que ela é toda fofa também com a Asuka, e ela só é, digamos que, assustadora com pessoas com quem ela deve realmente torturar, então eu acho que ela é perfeita. Para todo caso, e sem dúvidas, eu gosto muito da Kurumi. Tendo falado dela, eu acredito que podemos falar também de outras waifus. Então agora vamos falar sobre as 3 waifus, as integrantes, sobreviventes restantes das Magical 5. Vamos falar da nossa querida Mia, que é, digamos que, a Takeshana, eu acho que é assim que se diz. Vamos falar também sobre a Tamara e vamos falar rapidamente sobre a Pei-Pei. Na verdade, todas essas eu só vou citar algumas características. Para todo caso, começando pela Tamara, que eu acho que é a mais relevante por conta do que foi mostrado no final. Infelizmente, pelo que mostra, ela está sendo enganada pela Rússia, pela própria nação dela, para que provavelmente ela continue sendo controlada de certa maneira, por conta de que ela acha que a irmã dela está bem, provavelmente ela está sob alguma condição que nem desconhece, que a irmã dela deve estar sob alguma doença e devem estar mentindo até mesmo. Então vemos que eles estão criando uma ilusão e a Tamara enxerga como se fosse a irmã, ou seja, a Tamara está sendo controlada, manipulada, e isso é algo muito triste, por conta de que ela está abraçando uma pelúcia gigante, achando que é a irmã dela, e no fim não é, ela está sendo controlada literalmente para que ela continue sobre o Império da Rússia, e ela nem sabe sobre isso. Então é algo triste, porque provavelmente eles querem o apoio de uma garota mágica, o poder de uma. Então, infelizmente, eu espero que isso seja mostrado a verdade para ela na segunda temporada, por conta de que a gente não quer que ela seja enganada. Para todo caso, tendo falado dela, porque ela ama coisas fofas, ela ama a irmã dela, como foi mostrado, mas ela é apaixonada também pela Asuka. Se a Kurumi souber disso, acho que vai ter problemas. Vamos falar sobre a Mia. A Mia é uma que tem uma personalidade forte, é uma personalidade destemida. Eu não tenho muito o que falar sobre ela, mas eu gosto dela.
ela está se mostrando ser, digamos que uma sucessora de Eti, herói, que nem a sua antiga capitã, digamos que do grupo das garotas mágicas, então tá sendo muito engraçada e não tem muito o que falar sobre ela, é mais isso. Eu gosto da atitude dela corajosa, a atitude nobre dela, por conta de que ela realmente acredita e falou para a Nozomi lá e para a Sayako que elas salvaram a vida. Se elas não tivessem avisado, aquele Lisha teria acertado ela pelas costas. Então, o fato da Mia ser realmente grata e mostrar, digamos que a missão de Mahou Shoujo é muito bonito, porque ela é nobre, ela salva vidas e ela é grata a quem ajuda ela. Então, é uma personagem que ainda teve seu destaque de certa maneira, mas eu acho que se tiver uma segunda temporada, mais alguns episódios, focado realmente nas Magical 5, a gente vai conhecer mais da personalidade dela. Mas ela é meio arro em alguns momentos, meio engraçada, como aquela fila virtual pela internet, eu achei muito boa. Para todo caso, tendo falado dela um pouco, ela é muito legal, vamos concluir falando da Pei-Pei, a Pei-Pei Rao. Então, a chinesa, como sempre, chinesas maravilhosas, devo falar, ela mudou muito o visual dela, porque pelo que foi mostrado, era necessário que ela não mostrasse a sua identidade como Mahou Shoujo, pelo que dá a entender, e vemos que ela teve um ótimo crescimento corporal pelo que foi mostrado. E pelo que vemos, ela continua indo atrás de missões, de dinheiro, porque o seu objetivo quando a guerra acabasse era um pouco relacionado a isso, pelo que mostra. Só que acontece que eu quero ver um foco maior nela, porque ela só foi mostrada na Open e bem no último episódio. Então a segunda temporada provavelmente vai dar, digamos que o foco para ela. Então eu tô muito ansioso para ver. E é isso que eu posso dizer sobre a Pei-Pei. Mas é uma personagem que tem carisma, é uma personagem bem herói e é uma waifu de respeito. Eu acho que se tratando de aparência, eu acho que talvez ela seja mais bonita. Eu acho que ela até possa rivalizar com a Asuka ou até seja mais bonita. Seja quando ela tinha aquela aparência mais novinha ou agora com a mudança dela. Mas tendo falado sobre a Pei-Pei, acredito que falei sobre todas as waifus das Magical 5. Mas agora vamos falar sobre a nossa querida Chisato. Na minha opinião, é uma waifu que teve uma história tão triste, tão revoltante quanto a da Kurumi. Por conta do que? A gente viu que ela foi torturada, digamos que seja fisicamente como mentalmente. Ela teve perdas para sua alma e para seu corpo. Vemos que ela foi literalmente usada. E isso é algo que eu acho que torna ela talvez a personagem com a história mais triste. Embora eu tenha muita dó da Kurumi também, eu tenho muita pena, me dá uma revolta, então eu não tenho como comparar qual foi a mais triste. Ambas têm um passado sofrido e doloroso. Acontece que a Kurumi encontrou, digamos que sua deusa. A Chisato só foi encontrar sua salvação agora e ela teve mais perdas até nesse momento, mas eu não posso dizer que uma é maior que a outra. Ambas são perdas que causam trauma até hoje para ambas waifus. Então é algo que nos revolta. Para todo caso, vemos que a Chisato, ela perdeu sua mãe, ela perdeu sua perna e tudo isso para que ela se transformasse numa garota mágica. Então acontece que a forma lá quando o vilão conta para ela sobre tudo isso, que foi tudo para fazer ela chegar nesse momento, para que ela ganhasse esse poder, ela digamos que teve um passado triste extremamente, porque tudo isso foi para que ela estivesse no pique psicológico dela, que ela já estivesse sem esperança e ela se agarrasse, digamos que do lado dos vilões, para que ela tivesse uma esperança de vida, para que ela conseguisse ter a liberdade dela, a esperança dela novamente. E era uma esperança que foi criada falsamente, pois ela perdeu, digamos que sua mãe, ela matou pessoas que de certa forma eram inocentes porque foram controlados pelos vilões que a gente viu. Então acontece que a Chisato, ela teve um choque psicológico muito grande e acontece que ela vai ser uma grande, acho que Mahou Shoujo importante para a obra, porque a gente viu que ela foi levada sob a custódia das Mahou Shoujo, sob a base, e ela já está trabalhando sob a supervisão de vários integrantes do grupo especial das Mahou Shoujo. Então provavelmente numa segunda temporada ou talvez uma terceira ao longo da obra, a gente vai ver que ela provavelmente vai estar ao lado da Kurumi e da Asuka. Mas é realmente importante ressaltar que ela foi usada, ela teve um passado triste, dizer que ela teve um péssimo, um horroroso pai, um pai que mereceu, digamos que aquela morte, digamos que foi uma morte até rápida que a gente viu, por conta que o vilão, ele fez com que tudo isso fosse planejado, só que a gente ainda ficou feliz, né, com a morte que o pai da Chisato teve, por conta que não tinha como você não comemorar. Você viu o tratamento, o cara queria vender a própria filha, o corpo da filha, então como você não vai querer que esse cara não morresse? A gente até ficou contente, só que a gente fica também com raiva dos vilões, porque eles que causaram tudo isso de certa maneira, embora o pai da Chisato a gente já tivesse raiva por conta de que a mãe da Chisato era bondosa com ela, mas
sempre escolhia péssimos homens. Então, de certa maneira, eu acho que, independente dos vilões ou não, a gente já odiaria o pai da Chisato de certa maneira. Mas, pra todo caso, ela teve um passado triste, está difícil para ela encontrar felicidade, e a gente torce para que ela encontre, principalmente ao lado da Kurumi, porque a Kurumi que torturou ela, a Kurumi que, digamos, fez com que ela tivesse uma esperança, uma vida, porque como ela falou, independente de quantas pessoas você matou, agora salve o mesmo número de pessoas que você matou. E foi muito legal, porque a Kurumi já falava: cala a boca aí, sua piranha, sua bitch, e me escuta, você vai salvar pessoas porque não é assim fazer garotas mágicas. Você acha que é fácil? Não é fácil. Dizem que só existem cerca de 30 oficiais, então você vai se juntar a nós e vai ter que me obedecer, senão você vai ser torturada. Mas eu não vou te matar, eu vou torturar você, mas você vai ficar viva. Então é melhor você me obedecer. Então foi muito engraçado a Kurumi, sério, sem dúvidas, Kurumi best girl da obra. Mas, pra todo caso, eu acho que foi legal, o modo como a Kurumi falou, eu acho que vai ser muito bom, porque vai fazer a Chisato talvez sinta um lado próximo de companheiros. A gente viu aquela outra garota lá que virou Inu, ela também ajudou, ela falou que ela tinha que ficar feliz, porque pelo menos ela está viva, ela encontrou um sentido. Então eu acho que a Chisato, ela merece um belo desenvolvimento quando ela ser o foco, digamos que numa possível segunda temporada. Mas tendo falado da Chisato, acredito que devemos falar sobre outros pontos que eu gostei da obra. Algo que eu gostei da obra e considero o que me fez ficar mais cativado foi o fato de sangue, feridas e os laços com a protagonista. Por conta do que? Nós notamos que há várias perdas para Asuka, ela tem que lidar com isso, ela tem que ter, digamos que, sua determinação reativada em vários momentos, afinal, ela é a líder. Mas acontece que nós vemos, como foi mostrado, digamos que essas batalhas e as perdas, as consequências que várias vezes foi mostrado. Se não fosse pela Kurumi, ela poderia ter perdido o rumo dela, digamos que nos episódios, acredito que 7, 8, quando ela vira membro do esquadrão Emo, por conta de que uma companheira dela se machucou e ela já estava pensando, de volta, eu vou perder mais companheiros. Então digamos que esse trauma ainda é algo que dificulta a missão dela, por conta de que a qualquer momento, só por um companheiro ter ficado inconsciente, ela pode achar que esse companheiro já pode estar morto. Então isso é algo que é muito problemático para ela ainda, como eu já havia falado, mas é algo que eu acredito que ela ainda vai melhorar com o tempo, com a ajuda de seus companheiros e consigo própria, com sua coragem, ou melhor dizendo, tendo mais confiança. Para todo caso, isso tem também ligação, digamos que com as amigas da protagonista, por conta que é algo que eu gostei. Eles não têm dó de colocar sangue, eles acabam com o braço de amiga, eles acabam com o braço de Mahou Shoujo, por mais que depois possa ser curado. Às vezes a gente viu que há personagens que serão mortos, há personagens que são principais também, que não foram foco, mas foram mortos, que isso pesa para os personagens principais. Então, acontece que eu acho que, por mais que o braço da protagonista ou de qualquer personagem principal fosse curado, digamos que esse trauma iria ficar na mente, digamos que deles. Por conta do que? Se notarmos, as memórias da Nozomi foram o fato mais impactante, eu acredito. A gente viu que ela teria um estresse pós-traumático por garotas mágicas, por toda aquela situação para a vida inteira. Então, digamos que a Warnose, digamos que a Kurumi, ela teve que remover uma semana de memórias da Nozomi para fazer com que ela vivesse alegre novamente, mas a consequência disso seria a perda de uma semana de memórias felizes que ela teve, digamos que com suas amigas. Então a Rapture ficou chateada com isso, porque ela não queria que a amiga perdesse essas memórias, porque para ela era importante isso. Então foi triste isso, mas ver a forma daí que foi mostrado que mesmo, digamos, tendo perdido, ela estava mostrando de volta os mesmos sinais de quando estava com aquela memória, foi algo muito bonitinho, eu achei, e mostra a emoção da protagonista. Isso é algo muito importante, porque a protagonista é meio quieta, tem uma tendência fria, mas ela demonstra suas emoções. Afinal, ela é uma Mahou Shoujo ainda, ela é nova. A gente viu que as memórias foram esquecidas durante uma semana, mas da Nozomi. Isso quer dizer algo importante, porque essas memórias foram memórias felizes, dela saindo, se divertindo. Só que, como eu posso dizer, a Sayako estava junto. Então, eu não acho que elas iriam apagar as memórias da Sayako. Mas então, como é que eles iriam explicar isso na história, sendo que a Nozomi esqueceu uma semana de memórias? Então, a Kurumi teve que apagar até as memórias da Sayako também? Isso é algo que causa um looping, digamos que um furo ali no enredo da história. Eles até nem tocaram nesse assunto e provavelmente nem vão tocar porque não é tão relevante para a obra. Mas é algo que deve ser ressaltado. Provavelmente as memórias da Sayako foram apagadas também? Então, para que elas não se lembrem, para que finjam que nunca tenha acontecido isso? Ou será que a
Sayako também lembra, mas daí causaria problemas, por conta de que a gente veria que a Nozomi também iria convidar a Sayako junto das outras, e daí ela questionaria falando que elas já saíram, então como que isso iria resultar na memória da Nozomi que esqueceu, pois foram memórias apagadas. É algo importante porque a obra meio que deixou esse furo aqui, essa parte da história em aberto e não vai explicar provavelmente, e por isso eu estou ressaltando. A única explicação é que provavelmente, infelizmente, a Sayako perdeu suas memórias também, mas eu gostaria que isso não tivesse acontecido. Mas, tendo falado dessa parte, acredito que devemos falar agora sobre a própria Sayako, porque ela foi muito importante. Mas então, concluindo, acho que os laços da protagonista, a questão de sangue, de ver vários membros tendo perdido, digamos, seja braço, dedos, às vezes o corpo cortado ao meio, é algo bem evidente, porque é um gênero seinen, é um gênero bem violento que envolve esse Mahou Shoujo, mas é algo que eu gostei, principalmente em torno de pessoas importantes para a protagonista e que, de certa forma, ainda causam trauma porque ela se sente culpada. Por exemplo, quando a Nozomi foi sequestrada, já estava se sentindo culpada porque ela acreditava que tinha sido por culpa dela, e não foi por culpa do próprio pai da Nozomi, que trabalha com relações internacionais. Então acredito que eu gosto muito, digamos, da protagonista dessa obra, tô deixando isso bem evidente. Mas acredito que ressaltei tudo que eu queria sobre essa parte, então vamos falar sobre a futura Mahou Shoujo, porque Sayako merece esse título. Sem dúvidas, devemos ressaltar a Tabira Shogun, por conta de que tem um corpo, digamos que muito belo, mas no fim ela também é um animalzinho muito kawaii, então ela deve ser ressaltada, por conta do que? A gente viu que ela tem toda uma pose herói, ela já quer, digamos que fazer com que as Mahou Shoujos brinquem com seu corpo, e no fim ela tem aquele lado maternal, aquele lado coruja, por conta de que, de certa maneira, ela concedeu o poder para essas garotas. Digamos que independente se as garotas foram escolhidas pela nação, esse poder veio do mundo dos elfos, do mundo espiritual, então ela tem um senso bem maternal coruja com as Mahou Shoujos, como foi mostrado. Então é um fato bem engraçado, e vale ser ressaltado que, pelo que aparenta, ela não tem um poder de combate, digamos que forte, algo que é meio esquisito, sendo que ela é uma pessoa importante. Eu gostaria que ela fosse, digamos que uma personagem que tivesse um poder alto de combate, mas pelo que vemos, para ela ter perdido para o vilão ali nos últimos episódios, mostra que ela não tem, digamos que um forte senso de combate. Mas, para todo caso, vale ressaltar, é uma personagem muito engraçada, uma personagem muito interessante. Agora vamos falar sobre o Sachun, o rato mais corajoso dos animes e mais overpower. Ele é incrível, simplesmente, se você acha que a melhor cena foi a cena das Mahou Shoujo, a cena dele dando soco lá no outro inimigo dos espíritos foi épico de verdade. Aquela sim foi a verdadeira cena de ação, por conta que ele já fala também: eu estou pronto para a guerra, eu estou pronto para matar. Vejam como é o ataque de um sobrevivente da guerra junto das Mahou Shoujos. Esse rato é muito engraçado. O fato dos outros companheiros dele do mundo espiritual falarem Kakoi, porque ele defendeu eles atacando, digamos que os goblins, foi sem dúvidas muito engraçado, mas foi épico. Então Sachun deu um soco épico, ele atirou em goblins, mas também foi machucado pela Asuka, mas é um personagem de destaque porque ele é muito kawaii. Agora vamos falar sobre as vilãs da obra, as inimigas das Mahou Shoujo, que são de certa maneira as Mahou Shoujo ilegais. Por conta do que? Eu, na minha opinião, sendo sincero com vocês, eu já quero falar algo que eu acredito. Eu acho que uma daquelas Mahou Shoujos que era companheira da protagonista, ela deve ter se tornado vilã, ela deve ter sobrevivido de alguma forma, e agora, digamos que planeja fazer algo, talvez contra o mundo, como ela está planejando, por conta de que não tem sentido. Eu acho que pra ela ser uma Mahou Shoujo, por usar uma máscara, digamos que pela protagonista falar que ela reconhece de algum local, eu acho muito que ela deve ter sido uma companheira. Posso estar errado, porque pelo que mostra realmente, as Mahou Shoujos foram mortas, as companheiras da protagonista. Só que eu ainda fico com o pé atrás. Eu acho que pode ser. Eu ainda tenho fé que aquela líder lá, a antiga líder da protagonista, quem ela admirava muito, eu acho que é ela que reviveu de alguma forma ou sobreviveu. Eu não consigo acreditar que elas foram mortas mesmo. Eu acho que uma delas deve ter sobrevivido e tá criando um exército de Mahou Shoujos ilegais. O propósito ainda é desconhecido, porque não sabemos a real identidade, mas é muito óbvio, dá pra crer que é uma ex-integrante, uma ex-companheira. Mas para todo caso, o que eu ressalto das grandes vilãs é a cena de sexo que houve entre elas, que foi a cena do último episódio, se eu não me engano. Foi uma cena que eu acho que ninguém esperava, foi uma cena bem adulta, então já mostra aí, eu acho que é o primeiro Mahou Shoujo que envolve uma cena de sexo. Isso mesmo que você ouviu, as garotas mágicas realmente tiveram uma relação sexual
mal no último episódio. Então eu acho que você deveria ver essa obra só por isso. E se você viu, o que você achou? Porque eu acho que eu nunca esperava que isso iria acontecer, mesmo sendo entre as Mahou Shoujos. Em todo caso, eu acho que é só isso que eu queria destacar mesmo. Eu acho que é uma antiga aliada, elas tiveram uma cena de sexo, realmente isso me surpreendeu e eu gostei bastante. E acho que era mais isso, eu espero mais delas porque elas demonstram ser poderosas, principalmente a rainha, por ser já uma antiga lembrança, talvez, da protagonista. O fato de que notamos que ela tem um certo apreço, um certo carinho, tanto que ela sabe o nome da Asuka, ela diz minha Asuka, e pelo porte físico ela é muito parecida com a antiga capitã. E podemos notar que ela não quer mostrar a identidade dela, tanto que ela tenta esconder com o traje que ela usa e a máscara mostra que ela não quer mostrar o rosto. Então podemos levar a crer que no momento atual deve ser uma antiga companheira, pelo menos ao meu ver, e eu tinha que destacar porque são alguns pontos que levam a gente a crer até um ponto de vista, uma opinião, algum argumento do porquê poderia ser uma antiga aliada que talvez tenha sobrevivido, digamos que das antigas Mahou Shoujo. Acredito que devemos ainda ressaltar algo que foi importante para o crescimento da protagonista nessa temporada, que foi o que a sua antiga capitã falou e ela conseguiu entender agora, que foi o fato de que há coisas belas, o Tsukushimono, que devem ser protegidas nesse mundo ainda. Por mais que seja um mundo terrível, um mundo de destruição, um mundo onde várias pessoas pisam em cima das outras, tem coisas belas ainda. Eu acho que foi muito importante, digamos, que a protagonista ter visto que ela quer proteger o sorriso das suas companheiras, os sonhos delas. Então, o sonho dela de querer proteger agora o sonho das outras pessoas, de querer ver as pessoas felizes, é algo muito bonito. Ela finalmente entende, digamos, que o que as suas, de certa maneira, senpais, companheiras fizeram, que foram mortas em combates, as verdadeiras lendas, de certa forma, como a própria Kurumi disse, eu acho que foi muito necessário, eu acho que foi o crescimento da protagonista, o progresso, aquele desenvolvimento necessário, então eu gostei bastante. Acredito que a Sayako merecia muito se tornar uma Mahou Shoujo, eu acredito até que a Nozomi não há necessidade, mas a Sayako, ela já demonstra, tipo, o desejo Tsuyoi Naritai, eu quero me tornar forte, eu quero proteger as pessoas, eu quero parar de me sentir incapaz e só poder observar a situação, que haja perdas, haja sofrimento nesse caminho, eu quero me tornar uma Mahou Shoujo. Eu acho que isso é muito importante, isso que ela sente, isso que ela deseja, porque ela sabe, ela está vendo tudo aos olhos dela, ela viu o desejo realmente das Mahou Shoujo de querer proteger o mundo, porque a obra realmente mostrou quando ela falou com a Mia, por conta de que por mais que ela sofra nesse caminho, ela é a única que pode fazer isso, tanto que é algo evidente que a obra mostra, tipo, as pessoas dos exércitos, eles se sentem tipo assim, competentes por ter que servir de apoio para as garotinhas, por conta de que elas têm que sacrificar sua vida, elas são adolescentes, elas provavelmente queriam ter outro objetivo, e elas têm que salvar o mundo enquanto eles só podem servir de suporte e olhe lá. Então, o fato de todos admirarem de certa maneira, mas considerarem horríveis elas por conta de quem é o adulto que coloca as Mahou Shoujos para lutar, para às vezes serem mortas, é o pior tipo de pessoa, como foi mostrado, é evidente, é algo que eu gostei da obra, que os próprios adultos odeiam esse tipo de coisa, e ter visto que a Sayako percebe tudo isso é muito importante, porque mesmo assim ela mantém o desejo dela e ela quer se tornar. Então eu acho que se a segunda temporada abordar, digamos, que ela se tornando uma Mahou Shoujo, seria perfeito, pelo fato de que o artefato que foi roubado dela é um artefato que transforma, digamos, que alguma garota comum em uma Mahou Shoujo, pelo que foi mostrado. Por conta do que? Você vê que o final, digamos, da temporada mostra que a vilã da obra conseguiu o artefato que elas queriam, digamos, lá da Tabira Shogun. E esse artefato não era, digamos, que das 5 lendárias. Era provavelmente para transformar alguém em uma outra Mahou Shoujo. Era para uma outra garota. Então, eu acredito que interpretando dá pra entender isso. Que é para transformar alguém em mais uma Mahou Shoujo. É a minha opinião. Mas eu acredito que para eles terem, digamos que, o objetivo de roubar um artefato, terem causado, digamos que, uma mini guerra, provavelmente é um artefato que deve ter esse nível de poder. E pelo foco que mostrou quando mostra a Sayako, e a gente já sabe do desejo dela de querer se tornar, eu tenho ao menos essa interpretação. Mas acontece que isso é algo que a gente vai ter que esperar para ver na segunda temporada, ou ir para o mangá, mas eu acho que é isso que eu quero. Sayako como Mahou Shoujo, ela merece muito, ela, digamos que é uma personagem que ela tem uma determinação forte, e se ela tiver o poder necessário, ela vai proteger, digamos que, seus companheiros, e principalmente suas companheiras, as Mahou Shoujo. Na opinião de Haru Senpai, Mahou Shoujo Tokushusen Asuka é o anime perfeito, eu acho que, de Mahou Shoujos desse ano.
É um anime que provavelmente você vai ver, você vai querer maratonar por conta de que já foram lançados todos os episódios. E acontece que merece uma segunda temporada, merece, digamos que um spin-off. Eu acho que enquanto aguarda, digamos que material original, digamos, material do mangá, para ter a produção de uma segunda temporada, seria bem relevante, na verdade, eles fazerem um spin-off, digamos que focado na guerra de 3 anos atrás, digamos que na protagonista sendo selecionada, ela perdendo suas pessoas queridas, ela se tornando mais corajosa, digamos, mostrando as personagens antigas, a antiga capitã. Eu acho que seria muito legal, por conta que a antiga capitã, ela é muito herói pelo que mostra, ela é muito eti, ela falando que elas poderiam se trancar no quarto e ficar durante 3 dias tendo relações prazerosas, foi algo muito engraçado, e acontece que a Kurumi já queria matar ela, porque ela já diz, ordens da capitã Asuka venha no meu quarto à noite, então foi muito engraçado isso, porque ela tem aquela personalidade herói, digamos que abusa das suas companheiras, mas ela era uma ótima capitã, como foi mostrado, a própria protagonista disse, eu não chego a um nível, eu nunca vou poder tomar o lugar dela. Então, eu acho que foi muito boa essa parte. Eu acho que eu quero muito o spin-off, porque eu queria ver, digamos que essas antigas companheiras, a guerra de 3 anos, a protagonista derrotando a criatura, seria muito interessante. Então, para todo caso, eu acho que merecia um spin-off para 2020, e daí a segunda temporada quando tiver material suficiente. Eu acho que é muito legal. Para todo caso, provavelmente eu irei para o mangá, porque vocês sabem como eu sou curioso, e o mangá, pelo pouquinho que eu já olhei ali, parece estar bem épico. Mas, para todo caso, acredito que era isso, alguns pontos bem importantes que eu queria ressaltar, que eu queria apontar sobre spin-off e sobre o desejo de uma segunda temporada, ou até sobre a possibilidade, por conta que ele é um anime que tem até um certo sucesso, ele foi um anime da temporada que provavelmente muita gente deve ter acompanhado, muitas pessoas também devem ter visto após souberem, ou terem visto a sinopse, ou até terem achado esse anime depois. Então não é o anime mais famoso, não é o anime, digamos que mais, como eu posso dizer, inusitado, surpreendente, revelação, o anime, digamos que do ano, assim, que você vai falar, caraca, esse é aquele anime que todos deveriam ver. Mas é um anime que envolve Mahou Shoujo de uma forma bem insana, então é um anime que deve ser visto e que merece, porque, na minha opinião, merecia ser um anime até mais popular. Então eu recomendo que vocês vejam, ou porque ele é muito gostoso, ele é muito bom de se acompanhar. Sem dúvidas, acredito que abordei tudo, ressaltei tudo que eu queria, digamos que sobre a primeira temporada da obra. Como eu falei, spin-off, segunda temporada são merecidos. É uma obra muito séria, é uma obra de vários waifus, de atitudes. Você vai gostar, digamos que dos vilões, porque eles têm até um passado doloroso, mas é um passado que você vai ter várias questões, se você vai concordar ou se você vai achar que eles fizeram realmente errado. Você também vai ver que as personagens principais, elas têm, digamos que, seus deveres, suas obrigações, mas no fim elas gostam do que elas fazem, por conta de que há pessoas, como foi mostrado, há coisas belas que devem ser protegidas, coisas que dão valor e que elas se sentem felizes de ter protegido. Então, na minha opinião, eu espero ansioso pra volta do anime, eu vou ler o mangá porque ele tá épico, eu quero acompanhar o mangá. Então acredito que era isso que eu queria falar sobre Mahou Shoujo Asuka, pelo menos sobre a primeira temporada. Acredito que quando lançar a segunda temporada a gente vai poder voltar a conversar, mas até lá temos que esperar. Mas ainda tem o mangá, ou seja, provavelmente lendo de conversa. Mas para todo caso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Mahou Shoujo Tokushu Sen Asuka Mata, né?